Eu quero saber de Joel Pinheiro da Fonseca, como é que você viu essa votação ontem na Câmara dos Deputados e se o Arthur Lira mostrou força? Legalizou-se, primeiro, o calote e, segundo ponto, jogou-se na lata do lixo, se isso for adiante no Senado e tudo mais, é claro, o teto de gastos, que era a última regra que sobrava para tentar controlar o volume dos pagamentos e dos gastos do Estado brasileiro. Mais uma vez, infelizmente, isso foi feito de uma maneira chantagista, dando a entender que o social depende disso. E, de fato, eu sou o primeiro a dizer, se não tiver outro jeito, se tiver que escolher entre salvar vidas ou manter o teto de gastos, é óbvio. Opte por salvar vidas, opte por dar a quem não tem. Agora, não era a última maneira. Não era a única maneira, quero dizer. Foi a maneira que o governo escolheu, em conluio com o Arthur Lira, justamente para não precisar cortar nada de ninguém, nem mesmo do próprio governo. Ele conseguiu isso negociando, primeiro, emendas do relator, que agora caíram, e vamos ver como é que vão ser as próximas negociações, mas já negociaram muitas delas ao longo desse ano. Foram, na verdade, R$1 bilhão nos 2 dias antes da própria votação aí da PEC. E sem a emenda de relator, vamos continuar negociando sob outras rubricas, mas eu já mostro uma amostra aqui do tipo de negociação que foi feita. Um município de Alagoas que tem cerca de 8 mil habitantes, recebeu R$4 milhões e o prefeito dele é o pai do Arthur Lira. Esse é o tipo de negociação, de esquema que foi feito para viabilizar essa PEC. É uma derrota para a democracia brasileira, é uma derrota para as contas públicas e para o longo prazo da economia brasileira. E agora vamos continuar acompanhando com a piora, a deterioração das nossas contas, das nossas expectativas. Não é a primeira vez que isso acontece. É um ciclo que o Brasil sempre volta. Muda a roupagem de quem está lá em cima, se era vermelho, se é verde e amarelo agora, mas a substância é rigorosamente a mesma. Adrilles Jorge, tem diferença do mensalão para isso que o Joel reportou? Não, tem toda a diferença. Qual é? Os 4 milhões que vão para a cidade do pai de quem quer que seja, são 4 milhões que vão para ambulância, para hospital, para educação. São 4 milhões absolutamente lícitos, pagos por emenda parlamentar, que são do jogo democrático, que são eventualmente constitucionais. Para estabelecer um princípio de governabilidade, o governo tem que, sobretudo, distribuir emendas parlamentares a quem eventualmente interessa aprovar algum tipo de projeto que seja eventualmente lido como benéfico para a população. Não há nenhum tipo de desvio de recursos, não há nenhum tipo de dinheiro indo para bolso de deputado, não há nenhum tipo de ilícito, de corrupção, como foi feito na época do PT, em que os deputados ganhavam mesada para enriquecer pessoalmente para votarem junto com o governo. Não tem nada a ver, isso é constitucional, a emenda parlamentar é do jogo. E é um projeto que visa pôr comida no prato do brasileiro que deixou de trabalhar no isolamento social proposto pela oposição. E o Bolsonaro é bem simples e objetivo. Ele fala, olha, estou tentando dar dinheiro para esse pessoal miserável que vocês não deixaram trabalhar e que agora está passando fome. Sim, é ruim para as contas públicas a longo prazo, é ruim para a inflação, para o dólar alto, para investimentos estrangeiros, mas a economia, e nesse caso a economia chegou depois do isolamento, é o pobre que tem fome. É um sujeito que é miserável, que está tentando ascender a pobreza. Ou seja, tirar 17 milhões da linha de miserabilidade é absolutamente urgente, com um parcelamento, não é calote, de precatórios. Precatórios é o quê? É dívida pública que o Estado tem com quem o processar. Você acha que um pobre miserável vai processar exatamente o Estado? O pobre precisa de comer. Comer para poder ter energia para trabalhar. E é claro que não é só a emenda parlamentar que ajudou esse tipo de projeto. É claro que o deputado, vendo a sua zona eleitoral, o número de pobreza ascendendo, aumentando, é claro que ele quer se reeleger também. Seria ruim para o Bolsonaro não aprovar isso? Seria. Mas seria péssimo também para os legisladores que têm que dar uma satisfação ao seu público, e seu público tem fome. E fome também quer dizer fome de voto dos deputados, que não são bobos nem nada, e eventualmente aprovaram por um cálculo eleitoral também que, eventualmente, conseguintemente, beneficie o eleitor com emenda parlamentar, que gera frutos para a sua região, e a PEC dos precatórios, que gera comida no prato do brasileiro para o auxílio Brasil. Que a emenda agora... Você vai poder falar. A emenda é lícita, João. Por favor, Zoe.
Olha só, se fossem outras circunstâncias, eu seria contra essa PEC dos precatórios. Sim. E assim como muitos deputados que votaram a favor e votaram contra no primeiro turno e no segundo a favor, entenderam, assim como eu entendi também, que é uma necessidade agora do pós-pandemia. Não é culpa do Bolsonaro, é uma necessidade do país por causa do isolamento social causado pelo coronavírus, por causa dos governadores e prefeitos que trancaram as pessoas dentro das suas casas. Então, o governo precisava de alguma forma arranjar dinheiro para ajudar essas pessoas que estão morrendo de fome. E não só agora, como em governos passados, né? A dívida dos precatórios vem lá de 14 anos atrás, que uma hora tem que pagar. E aí, da onde vai sair esse dinheiro? A gente tem que se aprofundar mais na política e não ser tão simplista assim de que o Bolsonaro exigiram negociação, não quiseram tirar privilégios dos políticos, mas é claro que não. Vocês acham mesmo que esses políticos vão querer abrir mãos dos seus direitos? Claro que não. Então, o Bolsonaro teve que agir outra via, pois o Bolsonaro não é um ditador que manda e desmanda no país. Ele precisa do Congresso, ele precisa do apoio do Congresso. E se ele não fizesse alguma coisa, essas pessoas iam pagar o pato, iam morrer de fome, como estão morrendo atualmente. Quem eu vi justificando o voto nessa PEC agora, tendo mudado de opinião, foi, por exemplo, o deputado Luiz Felipe Bragança. Ele escreveu sobre. Ele disse que o cálculo foi político, porque ele sabe que no mérito isso é ruim para o Brasil. Essa mesma PEC que agora parece tão necessária vai produzir mais miséria. Só para terminar, poderia ser feita sem chutar a nossa economia, que vai produzir mais miséria lá na frente. O ideal era tirar.